Levítico capítulo 1. Os sacrifícios. Neste capítulo de Levítico 1, vemos o Senhor mandando que Moisés orientasse o povo sobre as ofertas a serem levadas ao tabernáculo. Elas deveriam ser de gado, rebanho ou de gado miúdo. O Senhor orienta que deveria ser macho e sem defeito, trazido à porta da tenda, devendo ser colocada a mão sobre a cabeça do holocausto, para expiação. Então, o animal deveria ser imolado perante o Senhor e o sangue aspergido no altar. Os sacerdotes eram responsáveis por colocar a lenha e o fogo. Se fosse gado miúdo, seria imolado ao lado do altar, para o lado norte. A oferta, também, poderia ser de ave, sendo rolo ou pombinho, sendo que, o sacerdote, lhe destroncaria a cabeça e faria os demais procedimentos para queimá-la, no altar. Levítico capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho. Sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavassem com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto, oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavassem com água, e o sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la junto às suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe.